Bom dia, meninos do primeiro ano, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência, né, nosso último vídeo. Nós paramos na nossa explicação os números primos, né? Muitas pessoas têm a dificuldade de entender, né, vai arrastando aí, né, o que são os números primos. Então, uma definição bem rapidinha: números primos é aquele número que a gente não consegue fazer a divisão dele usando outro número. Um exemplo: o 6, eu consigo dividir ele por outro número. Eu consigo dividir ele por 2, eu consigo dividir ele por 3, eu consigo dividir ele por 1, eu consigo dividir ele por 6. Então, isso aqui, esse 6, ele não é um número primo, porque eu consigo fazer a divisão dele por outros números. Um exemplo, o 5. O 5, eu não consigo dividir ele por 2, eu não consigo dividir ele por 3, eu não consigo dividir ele por 4, eu só consigo dividir ele por 1 e por ele mesmo. Então, o 5 é um número primo. O 2, eu consigo dividir ele por 1 e por ele mesmo, que é por 2. Então, o 2, ele é um número primo. Então, toda vez que vocês depararem com um número e a questão é se ele é um número primo ou não, vocês vão pensar assim: se eu conseguir dividir ele por outro número, ele é um número, né, que não é primo. Agora, se eu não conseguir dividir ele, né, usando outro número, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, se eu não conseguir fazer a divisão dele, ele é um número primo. O número primo, resumindo, é o único que é dividido por ele mesmo ou por 1, toda vez. Então, o 9, um exemplo, 9. O 9, ele não é um número primo. Por quê? Porque eu consigo fazer a divisão dele por 3. Então, essa é a definição do número primo, algo que muitas pessoas desconhecem, né? Porque é a explicação do número primo e é uma coisa tão simples, né? Igual eu falo, uma coisa simplesinha, a gente vai arrastando isso até o ensino médio. Então, essa é a definição do número primo, certo? Então, nós vamos lá começar. O conjunto de números primos positivo, né? Eu tenho um conjunto de números primos. Eu vou fazer um conjunto aqui. O meu conjunto, eu vou pôr o nome dele de P, que é referente primo, né? Vou colocar os elementos. O seguinte, vou colocar só os números primos. Então, vou colocar o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo e o 11 é primo. Só porque o números primos, ele é infinito. Ele não tem fim, igual os números, né? Então, ele é infinito. Então, eu vou usar a reticência. Professor, o que é reticência? Reticência são os pontinhos que representa sucessivamente, né? Sucessivamente. É algo infinito. Então, como eu não tive né? A minha questão não foi assim, né? Crie um conjunto de números primos positivo do 1 ao 10. Se eu te dei uma categoria, você não vai usar reticência, né? Você vai usar quando você quer dar continuidade. Então, reticência, você vai dar continuidade. Então, esse é um conjunto de números primos positivo. Se eu tenho um conjunto de números inteiros de 0 a 300, elaboro um conjunto de números inteiros, né? Então, eu vou criar lá, né? Vamos, números inteiros de 0 a 300, né? A nossa primeira questão. Elabore um conjuntos inteiros
de números inteiros de 0 a 300. O que vai ser o passo que vocês têm que fazer? Nossa, professora, quantos elementos vai ser? 300 elementos ou 301 elementos? Essa é a questão. Elabora um conjunto de números inteiros de 0 a 300. Então, nós pensamos assim, né? Será que é 300 ou 301? 301, porque o 0 é contado, né? Então, são 301 elementos. Você não vai colocar 301 elementos lá, porque vai ficar extenso, vai pegar uma folha inteira. E o que nós vamos usar? A reticência. Então, qual que é o primeiro passo? Então, vamos colocar aqui de números inteiros, vamos pôr a letra A. Meu conjunto chama A. Vou colocar 0, 1, 2, 3. Vou colocar reticência, que é o pontinho, e vou colocar 300. Isso aqui significa, os pontinhos, que eu tive, né, a sequência até o 300. E da mesma forma, você vai representar um diagrama. Você vai colocar o 0, 1, 2, 3, os 3 pontinhos e 300 embaixo, que aí ficou pequeno. Então, vocês sempre vão usar os 3 pontinhos, que significa reticência. Então, todas as vezes que tiver para você representar um conjunto com bastante números, né? Igual 301 números, você vai usar a reticência. Esse vídeo eu vou fazer por etapa para não ficar um vídeo longo, porque para mim postar no YouTube demora demais, tá? Aí eu já vou mandar a próxima gravação para vocês. Essa parte eu acredito que todos entenderam, na parte do número primo e da parte de reticência, viu? Até a próxima.